Continuando aqui nosso estudo sobre as strings ou cadeias de caracteres, nós vimos que uma cadeia de caractere nada mais é do que uma matriz, né, no caso aqui unidimensional, exemplo aqui dessa estrutura. Aqui eu chamei essa matriz de nome, né? Então, cada elemento dessa matriz é um caractere. Nesse caso aqui, nós temos uma matriz de uma dimensão de tamanho 11, né? Ou seja, nós temos da posição 0 até a posição 10, onde todos os elementos, cada um deles, é um caractere. Então, aqui nós temos a declaração de um nome, né? Um nome, o nome de uma pessoa, o nome de algum estabelecimento, um endereço, uma string qualquer, uma frase, né? Bom, mas e se a gente precisar, vamos pensar no caso do nosso cadastro de alunos, né, de uma turma, por enquanto a gente está cadastrando só idades. E se a gente precisasse cadastrar também os nomes dos respectivos alunos que compõem a turma? Então a gente poderia ter uma estrutura mais ou menos como essa daqui, ó. Veja, se a gente for pensar nessa estrutura aqui, eu chamei essa estrutura aqui de nomes, né? Ou seja, vários nomes de uma turma de alunos, por exemplo. Se você for pegar cada linha dessa estrutura aqui, o que é cada linha dessa estrutura? Vamos pegar essa linha aqui de baixo, que está mais fácil de visualizar por causa desses índices aqui, ó. Pegar essa linha aqui, né, eu tenho um vetor, não tem? Eu tenho um vetor de 8 elementos, uma matriz unidimensional de 8 elementos, né? Aqui está a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, etc. Certo? Até 8. Até a oitava posição, que é a posição 7. Bom, então, se a gente tiver várias matrizes, ou seja, vários nomes, em cada linha dessa daqui, né, em cada vetor desse, eu tenho um nome. Então, um conjunto de vários nomes, se eu colocar uma linha debaixo da outra, o que a gente tem? A gente tem uma matriz bidimensional, né, uma estrutura bidimensional de caracteres, onde cada elemento dessa matriz é um caractere. E se a gente for fazer essa comparação, né, cada linha é um nome de um aluno da turma, vamos supor, né? E vamos fazer um exemplo aqui, né? Nessa estrutura nossa aqui, qual que é o número de colunas que a gente tem, né? Nós temos aqui 8 colunas, da posição 0 até a posição 7. Então, esse é o meu tamanho máximo de cada nome desse meu exemplo aqui, né? Por exemplo, esse primeiro nome aqui, Tony, ele ocupou só 4 pedacinhos, só 4 caracteres ali, né? 4 pedacinhos da memória. Ele poderia ter ocupado mais aqui, mas ele ocupou só 4. Mas o tamanho disponível aqui para cada nome é o tamanho 8, né? Ou melhor, 7, porque a gente tem que reservar aquele final ali para o /0, lembra? Ó? Certo? Muito bem. Então, se o conjunto das colunas, né, nos dá o tamanho de cada nome dos componentes da nossa turma de alunos, todas as linhas juntas, né, formam um conjunto de vetores, né? Esse aqui é um vetor, uma matriz unidimensional, mais uma matriz unidimensional, mais uma matriz unidimensional, ou seja, qual que é o tamanho da nossa turma? É a quantidade de linhas que a gente tem. Então, nesse caso aqui, nesse meu exemplo, nós vamos ter 7 alunos cadastrados. É o máximo que a nossa turma aqui, que essa estrutura comporta. 7 alunos cadastrados. Onde cada aluno, o nome dele pode ocupar até 8, vou colocar 8, né? 8 caracteres, né? Que é 7 caracteres por causa do /0, certo? Então, essa é a nossa estrutura. Quando a gente vai precisar de agrupar um conjunto de coisas, né, de nomes, né, de conjunto de cadeias de caracteres, nós temos aí, de forma mais baixo nível na memória, né, nós temos uma matriz
bidimensional de caracteres. Se a gente for enxergar, cada coluna corresponde a um caractere de um nome e cada linha corresponde a um nome completo, ou seja, um vetor, tá? Então, agora, eu vou colocar aqui um programinha, só para a gente exemplificar essa questão, né? Eu vou passar esse programa aí para vocês. Então, suponha que eu tenho aqui a minha função main, né? E eu fiz algumas declarações aqui, olha. Char C, essa linha aqui, onde C armazena um caractere. Veja, um caractere apenas. Nessa próxima linha, eu tenho a variável nome, de tamanho 20, ou seja, a variável nome é uma matriz unidimensional de 20 posições, né? Então, ela armazena uma cadeia de caracteres de até 19 caracteres, né? Porque o 20º caractere está reservado aí para o /0. Aqui, nome 2 armazena uma string, certo? Uma string. Já aqui embaixo, olha, nós temos uma estrutura como essa que eu mostrei para vocês lá no desenho. A variável nomes, ela armazena 10 cadeias de caracteres, onde cada linha, então eu tenho 10 linhas, onde cada linha tem 20 colunas, ou seja, se a gente for fazer uma analogia lá com as turmas de alunos, né? Nós temos uma turma de 10 alunos, onde cada aluno tem um nome com até 20 caracteres, certo? Já aqui, nessa linha aqui, nós temos a variável nomes 2, que nós temos aqui 10 strings. Tá? A classe strings, para a gente usar ela, a gente tem que adicionar aqui em cima, né, esse include. A classe string já é uma implementação mais alto nível, né, aqui do C++. Ela implementa justamente algumas facilidades da cadeia de caractere. Por baixo dos panos, a classe string é, na verdade, uma matriz, né, uma cadeia de caracteres, tá bom? Então, eu fiz aqui um programinha muito simples, só para a gente ver o funcionamento dessa estrutura bidimensional aí e como que a gente pode fazer para a passagem desses parâmetros, dessas variáveis para funções. Então, eu fiz aqui um menu, tá? Eu vou executar esse programa aqui, que fica mais fácil de enxergar. Aqui. E esse menu nos permite cadastrar um nome e imprimir a lista de nomes e sair, né? Então, vou executar esse mesmo exemplo que eu mostrei lá do desenho para vocês, né? Só para a gente ver aqui a estrutura. Eu tenho aqui, olha, lembrando aqui o nosso primeiro exemplo, né? Tem aqui aquele P, que vai nos ajudar a controlar em que posição da nossa matriz nós vamos armazenar o nome, né? Sendo que cada nome já é um vetor, né? Nesse caso aqui. Então, se a opção do usuário for a 1, ele vai chamar a função cadastra. Se for a 2, ele vai chamar a função imprime. Se ele chamar a função cadastra, ele vai passar a variável nomes, que é essa variável aqui, que veja que ela é uma matriz bidimensional de caracteres, tá? E vai passar também o P. O P, nós inicializamos esse P com 0, certo? Se ela chamar a função imprime, ele vai passar a mesma coisa, vai passar essa matriz bidimensional de caracteres e o P, para saber até onde que ele vai imprimir, tá? Então, eu vou executar aqui. E nós vamos prestar atenção aqui, no caso, na função cadastra, tá? Então, eu vou executar aqui. Eu chamei a função cadastra nome, né? Cadastrar aqui. Então, aquele nomes veio para cá. Veja como que nós recebemos aqui na função cadastra aquela matriz bidimensional. A nossa matriz bidimensional, veja aqui embaixo, ó, ela é
de 10 posições, ou seja, 10 linhas, sendo que cada linha tem 20 posições, certo? Então, o que ela recebeu aqui? Olha, ela recebeu uma estrutura, ela precisou mostrar que na função, ela precisou receber essa matriz bidimensional, e ela precisa, o C++ precisa, quando a gente tem uma passagem de parâmetros que é uma matriz bi ou tridimensional, né, ou n-dimensional, você precisa informar qual que é o tamanho da segunda dimensão aqui no caso. A primeira dimensão você não precisa, porque é a primeira dimensão que vai ser controlada praticamente aqui com o P, aquele P que a gente tem, tá? Então, as linhas, né? A gente vai conseguir saber quantos nomes a gente tem através do P, que a gente já tem cadastrado através do P. Só que o tamanho de cada nome, a gente precisa passar explicitamente aqui para a função, ok? Ele precisa disso porque, eu não sei se eu falei para vocês em algumas aulas, né? Uma matriz bidimensional é como se fosse uma fita. Se você, vou voltar aqui nesse desenho, ó, se você puxar daqui e puxar com uma mão aqui nessa primeira posição aqui e a outra mão nessa última posição aqui, puxar, o arranjo vai ficar como se fosse uma fita. Essa primeira linha vai ficar aqui, ó, né? Essa segunda linha vai para frente, a terceira linha vai para frente, e isso aqui vai formar uma fita. Como é que ele vai saber em que posição dessa fita que a gente vai estar terminando a primeira linha e começando a segunda, né? Então é mais ou menos assim que ele funciona. Então ele precisa do tamanho de cada fita, né, que é o tamanho de cada pedaço da fita, para ele saber se localizar ali naquela estrutura. Então, aqui, se aquela matriz está cheia, ou seja, se a gente já tem mais de 10 ou mais elementos ali dentro, né, 10 elementos ali dentro, significa que a gente já preencheu toda a capacidade das linhas da nossa matriz. Então, a gente não pode fazer a inserção de mais um nome, senão a gente vai estar violando o tamanho reservado de memória para aquela estrutura. Mas, se não, o que ele vai fazer? Ele vai pedir o usuário para digitar o nome, que foi o que apareceu aqui, e vai fazer essa captura, que a gente viu aqui, né, como que funciona essa função aqui no vídeo anterior, e vai armazenar. Ele vai armazenar onde? Ele vai armazenar nessa estrutura, nessa matriz, na linha P. Né? Porque ele já sabe que essa estrutura ela é bidimensional, então ela já sabe que cada linha tem este tamanho que nós passamos aqui. Então, ele vai armazenar na linha P. Inicialmente, qual que é o valor de P? É 0. Então, ele vai armazenar na linha 0. Né? Ele vai armazenar nessa linha aqui, ó. Tá? Vou escrever exatamente esse nome que está aqui, tá? Então, vou colocar aqui. Olha só. Nome cadastrado na posição 0. Fiz esses sprints aqui para a gente ver a condução do programa. Sucesso no cadastro. Qual que é o valor de P após o cadastro? É 1, que foi exatamente esse incremento que ele recebeu aqui. Ó. Ele incrementou aqui. Como esse parâmetro veio por referência, veja que tem uma referência. Então, na hora que a gente terminou a execução dessa função, né, ele fez sucesso no cadastro, retornou true. O que aconteceu aqui? Sucesso no cadastro, que foi o que ele imprimiu lá. E saiu desse if aqui e imprimiu essa linha. Qual que é o valor de P após o cadastro? Ele incrementou. Lá na função, a gente incrementou o P. Né? Então, veja aqui uma função, uma funcionalidade, né, para aquelas referências que vocês me perguntaram lá. Para que serve referência? Né? Por que a gente não pode passar tudo por cópia? Poder pode, mas isso aqui dá uma opção a mais para a gente. Olha, eu estou não somente retornando que essa função cadastro me retornou um verdadeiro ou falso, né, que é o sucesso ou não daquele cadastro, como também estou retornando o próximo valor de P. Ele está preparando a nossa matriz, né, o P, em qual posição que ele vai fazer a próxima inserção. Próxima inserção ele vai fazer exatamente aqui no 1. Então, vou pedir para cadastrar mais um nome novamente. Vou cadastrar o João aqui. Então, veja, olha.
valor de P após aquele primeiro cadastro era 1. Cadastrou o João, nome cadastrado na posição 1, quer dizer, o João está lá na posição 1, sucesso no cadastro, e incrementou o P. P após o cadastro é 2, tá? Vou fazer mais uma inserção. Maria. Então, o João foi cadastrado na posição 1, né? Incrementou aqui o 2. A Maria foi cadastrada no 2 e o valor de P após o cadastro é o 3. Se eu fizer mais uma inserção aqui, nós vamos o quê? Cadastrar esse nome na posição 3. E notem que esse P, ele não é não somente um preparo, né, de qual posição daquela estrutura que nós estamos cadastrando, como também ele nos dá o número de elementos que nós já temos cadastrado nessa estrutura. Eu vou imprimir aqui, ó, qual que é o valor de P neste momento? É 3, né? Se eu imprimir aqui a nossa lista de nomes, a gente vai ter exatamente 3 nomes cadastrados, que foram aqueles 3 que nós cadastramos, ok? Vou imprimir aqui mais um, cadastrar mais um nome aqui, o Joaquim, né? Que estava lá. Joaquim. Então, a Maria foi cadastrada na posição 2, houve aquele incremento, né? Depois do cadastro da Maria aqui, ó. Então, o P vale 3, nós imprimimos, tínhamos exatamente 3 nomes, pedimos mais um cadastro, cadastramos o Joaquim na posição 3, e o valor de P após o cadastro é 4, ok? Então, é isso, é uma estrutura bidimensional, né? Para a gente recordar aí, ela não vale não somente para matrizes de char, como também de outros tipos, né? Se você tem uma matriz bidimensional de números inteiros, você vai pegar ela aqui pela função dessa forma. A gente precisa saber explicitamente qual que é o valor da segunda dimensão aqui. Se você tivesse uma matriz tridimensional, você teria também que saber não só, acho que não só a terceira dimensão, como a segunda também. Né? E você teria um outro controle mais dinâmico apenas da primeira dimensão. Tá? Então, é assim que a gente faz, ó. O imprime é da mesma forma. Veja que aqui o imprime essa matriz, como a gente vai só imprimir, ela pode ser constante. Lembra que toda passagem de matriz, seja ela unidimensional ou bidimensional, ela é uma passagem por referência. Mas aqui nesse imprime, a gente não vai fazer alteração nenhuma, então para garantir isso, a gente pode fazer essa passagem constante, por isso que eu estou usando essa palavrinha const aqui. Mas a passagem do parâmetro da matriz bidimensional é da mesma forma. A gente precisa informar para o compilador qual que é o tamanho da segunda dimensão, para ele saber como que ele vai trabalhar aquela fita que eu falei para vocês, tá? Que se a gente fosse puxar do começo e o fim daquela estrutura bidimensional, a gente vai produzir uma estrutura unidimensional. Então, ele precisa saber onde que ele vai trabalhar naquela, que posição que ele está trabalhando naquela estrutura, ok? Então, isso aqui é mais uma revisão para nós. Vou passar aí um pequeno exercício para vocês, para fixar essa revisão aqui, e é isso.